Então, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ask Me Anything Fumaça. Para quem já está habituado, esta é uma conversa, não é uma entrevista jornalística, eh, não é uma coisa muito formal. A ideia é conversarmos e colocarmos questões ao Alexandre Mergulhão, que é investigador sobre finanças públicas e desigualdades, é doutorando em Economia Política no ISCTE, em Lisboa, e fez este estudo, que serve de mote a esta conversa, para o think tank de esquerda Causa Pública, que é interessado este think tank está interessado em promover um pensamento progressista na forma como se define, e fazem parte da direção alguns ex-ministros socialistas como Paulo Pedroso, Alexandra Leitão. Acho que é importante esse contexto também percebemos do sítio onde partirmos. E este estudo chama-se Fiscalidade em Portugal. Então a ideia é termos aqui uma conversa sobre fiscalidade, Estado Social, impostos. Estamos mesmo nas vésperas das eleições. Então, obrigada a toda a gente por estar aqui. O meu papel é meramente moderadora e queria, e talvez, interromper alguns silêncios e lançar a primeira pergunta. Alexandre, antes de mais, obrigada por estares aqui. Queria-te perguntar uma questão. Neste estudo há um esforço bastante grande, portanto, na parte inicial, em desfazer alguns mitos sobre impostos em Portugal, e queria começar queria te pedir para explicares a questão da carga fiscal. É uma frase que afirmas de forma clara e categórica: a carga fiscal em Portugal é e sempre foi inferior à média da União Europeia e da zona euro. Na divulgação desta conversa, como eu imagino que tenha surgido contigo várias vezes, é uma frase que faz saltar várias pessoas. Se pudesse explicar em que é que ela se baseia, também as questões que são colocadas quando falas sobre isto. Era isso. Sim. Obrigada. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ah, sim, é um pouco surpreendente haver tanta confusão a respeito de um facto que é simples e irrefutável. É simplesmente um facto que a carga fiscal em Portugal não é alta. Nós conseguimos dizer que o indicador é alto ou baixo, quando fazemos comparações, não é? Aqui fazemos comparações entre outros países. E o que é facto é, olhando para o primeiro gráfico que eu meto no estudo, vemos que não só a carga fiscal em Portugal está abaixo da média da União Europeia e da área do euro, como há mais países, muito mais países com uma carga fiscal superior do que com uma carga fiscal inferior. Uh, e para além disso, em termos de evolução ao longo do tempo, também vemos que quando comparamos com 2012, isto é só porque é para ser 10 anos antes dos últimos dados que temos, daqueles que tinham uma carga fiscal abaixo de Portugal, que era das mais baixas, só dois é que baixaram. E esses dois são Malta e a Irlanda. Portanto, dois países com uma estratégia muito agressiva de competitividade fiscal. E baseiam grande parte do dito modelo de desenvolvimento nessa componente. Enquanto que a vasta maioria de países aumentou a carga fiscal. 19 entre os 27 Estados-membros aumentaram a carga fiscal, tal como em Portugal. A questão é que nós tendemos só a olhar para o indicador que o INE publica, não é? E todos os anos vai subindo e ficamos nessa notícia pronto, esquecemos até deste facto básico que é, ok, ela não é alta quando comparamos com outros países. Uh, Portanto, tinha que começar por aí, né, para ser a questão mais simples de todas. Uhum. É que para quem não é de todo desta área, quando falamos em carga fiscal, falamos do quê exatamente? A carga fiscal é por definição, a soma de a receita com impostos mais uh, a receita com contribuições para a segurança social. E depois pegamos nisto, que é um valor em euros, e dividimos pelo PIB, que é para ter em conta a dimensão do país. Portanto, a carga fiscal é só um rácio, expresso em percentagem do PIB, não é? Que soma, no fundo, toda a receita de impostos com as contribuições efetivas para a segurança social.
E a abrir a quem quiser fazer perguntas, tomem a dianteira se ninguém teve para falar e liguem o microfone e façam à vontade, ou se quiserem podem pôr a mãozinha no ar e, e seguir. Esta conversa é para vocês. Então, Alexandre, obrigado pela tua presença. Posso usar a segunda pessoa? Sim? Boa. A minha pergunta também é muito básica e só gostava um bocadinho também de falar sobre isso, que é, tu começaste por dizer que é um facto muito básico e sendo um facto é relativamente incontestável. Então, por que razão é que esta ideia tão básica e tão relativamente incontestável, tão dificilmente fura o discurso? Eu vou usar aqui o termo discurso público numa acessão muito solta, muito lata, não é? Tão dificilmente fura a muralha de som que, hum, que por trás da qual está, decorre aquilo que é o debate político em Portugal. Vou pôr a questão nestes termos, debate político em Portugal, em termos muito latos. Sim. Pois, é um pouco surpreendente. Eu acho que isso tem a ver com o facto de ninguém gosta de pagar impostos, não é? Isso é óbvio. E, portanto, é muito aliciante, eh, é muito aliciante fazer uma estratégia política, eh, que se assenta na ideia, mesmo que ela seja falsa, de que os impostos em Portugal são muito altos. Porque se eles aumentam, mesmo que sejam muito baixos, ou mesmo que não sejam elevados em termos internacionais, desde que eles aumentem, conjugado com este facto de que ninguém gosta de pagar impostos, é uma estratégia política muito eficaz, ignorar esse facto e insistir na ideia de que a carga fiscal é muito elevada. E por isso é que houve alguns partidos que se focaram muito nessa estratégia, não é? Depois, a segunda parte da pergunta é como é que é possível isto continuar a ser questionado. Sim, o Ricardo há bocado estava a dizer que teve pena do estudo não ter sido mais falado, pensou na campanha. Eu não estava nada à espera que isso viesse a acontecer. Aliás, até fiquei algo surpreendido com a exposição do estudo, mas eu creio que teve, digamos, um mérito que foi, eu pelo menos não vi na campanha, e em particular nos debates, ninguém a afirmar isso, ninguém a repetir a ideia falsa de que a carga fiscal é elevada. E isso só por si já acho que nota alguma evolução. Depois, continua a haver partidos, como por exemplo a Iniciativa Liberal, que quando perceberam que isto passou a ser um facto conhecido, não é? Tentam argumentar através, com argumentos mais metodológicos. Então, a carga fiscal já não é o indicador que se deve usar, agora vamos usar aqui outro indicador que é o esforço fiscal, porque esse já é acima da média. E pronto, é isso. Ou seja, claramente denota que querem, querem explorar essa, essa estratégia política E o que é o portanto, esforço fiscal? continuam. É assim, o esforço fiscal pode querer dizer muitas coisas, mas quando vamos ver o artigo, os artigos que o definem, eles começa com um indicador que é o índice de Frank, que depois foi ligeiramente alterado pelo índice de Bird. Isto são ideias que surgiram nos anos 50 e 60, e a ideia, intuitivamente, até faz algum sentido, que é dizer assim, opá, não podemos só olhar para a carga fiscal, temos de ter em conta o rendimento médio do país. E então, o que se faz, o esforço fiscal é a carga fiscal, que eu expliquei há pouco, sobre normalmente o PIB per capita, portanto, o PIB médio. O problema é que, como a Susana Peralta explicou, inclusive no Twitter, isto é um rácio de rácios, não é? E se rearranjarmos os rácios, aquilo dá uma coisa muito esquisita, que é, em cima, receita fiscal vezes a população,
a dividir pelo PIB ao quadrado. E isto não, quer dizer, não faz qualquer sentido, não é? É uma coisa que não tem qualquer significado, não tem substância nenhuma, não é? A carga fiscal, tal como qualquer indicador, tem as suas limitações, mas ainda assim é um indicador bastante objetivo. Eu sou mais, simpatizo mais com contra-argumentos de, ok, vamos fazer carga fiscal, mas em vez de usarmos o PIB, usamos um indicador que reflita melhor aquilo que é realmente a base tributária e, portanto, vamos, em vez de ser o PIB, é o rendimento nacional bruto. Mas não é isso que eles fazem, não é? Eles vão buscar um indicador que não me lembro de os ter ouvido falar, não é? Agora que toda a gente sabe que a carga fiscal não é alta em Portugal, temos que ir buscar aqui outro. eh, Força, Helder. Olá. Então, eu cheguei um bocadinho atrasado, não sei se estava o Ricardo a falar, não sei se ele pegou nesse ponto. Se pegou, eu peço desculpa. Hum, eu queria perguntar é que eh, há aspectos a mudar na fiscalidade, não é? Porque eh, o IRS, que é a bandeira da IEL, a taxa plana e não sei o quê, é muito um discurso muito sedutor para a faixa de rendimentos ali entre os 2.000, 3.000 euros. E a minha pergunta é se para esses rendimentos que não são altos, mas são acima da média, se não faz sentido, de facto, baixar um pouco, compensando com maior progressividade nos rendimentos mais altos. E no caso das empresas, eu acho que isso já é feito. hum, Dar deduções em determinados tipos de investimento pronto, e explicar-me um bocadinho melhor como é que isso funciona, se for possível. É só isso. ok. Um, sim, de facto, o IRS é a bandeira da IEL, a redução do IRS. A questão é que aquilo que eu tento mostrar no estudo é que, primeiro de tudo, é preciso nós termos em conta todo o sistema fiscal, não é? Portanto, quer dizer, não sei por onde é que hei de começar, mas acho que há aqui pontos de partida que são óbvios, não é? Nós, no fundo, os impostos são o preço que pagamos para viver numa cidade decente, é assim que eu vejo os impostos. E, portanto, aqui a questão é como é que nós arrecadamos essa receita fiscal que é necessária para que o Estado desempenhe as suas diversas funções e, em particular, pessoalmente defendo que devemos ter um Estado social bastante robusto. Então, a questão é como é que nós vamos distribuir aqui este esforço fiscal, num sentido amplo? Como é que nós vamos distribuir aqui esta necessidade de financiamento? Então, temos vários tipos de impostos. E uma divisão muito simples é impostos diretos e impostos indiretos. O IRS, e aquilo que eu tento mostrar no estudo é isso mesmo, é absolutamente fundamental para garantir que o sistema fiscal como um todo, quando se tem em conta todos os impostos, não é regressivo. Isto porque, na maior parte dos países, uma grande fatia da receita de impostos vem de impostos indiretos, e em Portugal isso é particularmente acentuado. Portugal é extremamente dependente de impostos indiretos, é cerca de 43% da receita, quando na média da União Europeia é à volta de 33%, 34%. E esses impostos que dos quais nós dependemos muito são regressivos, como explicava no início o Ricardo. Porque, imaginando agora que só haveria uma taxa de IVA, na verdade há três, mas imaginando que só há uma, como há um imposto sobre o consumo, ele vai resultar em taxas efetivas superiores para quem tem rendimentos
inferiores. Pela simples razão de que, entre os mais pobres, a percentagem do rendimento que é consumida é muito superior. Muitas vezes a totalidade do rendimento é consumido. Enquanto que, à medida que temos cada vez mais rendimento, essa percentagem que vai para o consumo é menor. Então, o que isto quer dizer é que, mesmo que com uma única taxa de IVA, o IVA é um imposto regressivo. Ok? E isto é assim para todos os impostos, excepto aqueles que olham diretamente para o rendimento que a pessoa tem ou que a empresa tem. E esses são os impostos diretos, entre os quais o principal é o IRS. Porquê é que eu estou a dizer este enquadramento todo? É porque, apesar de ser fácil toda a gente concordar com uma redução do IRS, é fundamental que nós tenhamos sempre presente que sem o IRS progressivo, o sistema fiscal como um todo passa a ser regressivo. Ou seja, quem tem menos rendimento paga uma taxa efetiva, tendo em conta todos os impostos, maior do que as outras pessoas. E isto penso que é uma coisa que ninguém deseja, não é? Depois, pelo que eu percebi, outra parte da tua pergunta era, no fundo, se eu não concordava que basicamente a classe média alta paga demasiado IRS. Não sei se era isso que estavas. É? Sim. É assim, na verdade, o IRS, eu não sei bem por onde é que tem de começar, mas vamos lá ver. Então, respondendo à pergunta, é não. Daquilo que eu consigo ver nos dados que comparam diversos países, a resposta é a classe média portuguesa não paga comparativamente mais do que as outras. E, por exemplo, o estudo recente que o Banco de Portugal fez mostra exatamente isso, até com outros dados diferentes dos que eu usei neste estudo da causa pública. Eles basicamente mostram que, portanto, comparam Portugal com a média da área do euro e veem qual é que é a taxa efetiva de IRS, taxa que realmente se paga, depois de todas as deduções e benefícios, para níveis diferentes ao longo da distribuição. Ou seja, eles veem, tipo, ok, no salário médio, 2,5 vezes o salário médio, e comparam sempre Portugal ou a área do euro. E a conclusão é muito simples. É que Portugal, o IRS só é, a taxa efetiva de IRS só é superior em Portugal entre os 20% mais ricos. Ou seja, no salário médio, a taxa efetiva de IRS em Portugal é inferior do que na área do euro e é inferior sempre até chegarmos a um valor que é 2,5 vezes o salário médio. Ok? E, portanto, podemos dizer, é verdade que os portugueses de classe alta ou de classe média alta, porventura, têm uma taxa efetiva superior, mas para todo o resto, para a classe média, para a classe baixa, paga uma taxa bastante inferior. E isto é porque o que caracteriza o nosso IRS é uma elevadíssima progressividade. Ou seja, não só por termos uma taxa marginal do último escalão muito alta, é a sexta maior da OCDE, mas porque ela se aplica a muito pouca gente. Só aos muito, muito ricos. E, ao mesmo tempo, na parte de baixo da distribuição, as taxas são muito baixas. Nós temos um mínimo de existência, não é? Só a partir de um certo valor é que realmente se paga IRS. E as taxas dos primeiros escalões são comparativamente inferiores. E é isso que explica o facto de, na realidade, o IRS em Portugal não é alto, só é quando olhamos para os 20% do topo, portanto, classe média alta ou classe alta.
Não sei se respondi a todas as perguntas, não me lembro da outra, Helder, desculpa. Era só a do IRC. Mas sim, a minha dúvida principal era essa: se era uma taxa justa para as classes média e média alta. Por acaso eu tinha a ideia errada, que a classe média pagava uma taxa efetiva superior aos 20% mais ricos. Mas era isso. Sim, só acrescentar aqui uma coisa que é, há muitas confusões no IRS e uma delas que eu gostava que ficasse esclarecida mesmo é, há uma diferença enorme entre a taxa marginal, aquela que está no escalão, e a taxa que efetivamente se paga. Porque o IRS tem uma fórmula de cálculo e nós temos, desde logo, várias deduções à coleta, não é? Que, no fundo, são descontos ao montante de IRS que nós vamos pagar. E, para além disso, o IRS funciona em escadinha, de forma escalonada, né? O que isso faz é com que eu, mesmo que estivesse sei lá, no quinto escalão, imagino, já agora não me lembro, mas imaginando que, aliás, eu tenho isso no estudo, basta ver aqui na tabela. Por exemplo, entre os 5% mais ricos, todos eles pagaram pelo menos uma taxa marginal de 45%. Ok? Mas a taxa efetiva para esses 5% mais ricos não foi 45%, foi 27%. E isto é para dizer o quê? A classe média, que está abaixo disto, né? Está abaixo dos 5% mais ricos, lembra-se do escalão, da taxa do escalão, da taxa marginal, mas depois nunca repara na taxa que efetivamente pagou, que agora aparece lá no final da demonstração do IRS. E é isso, muitas vezes têm os 30% na cabeça e depois esquecem-se de ver que pagaram 12% ou assim. A taxa média efetiva entre todos os portugueses é só de 13%. 13%. Eu peço desculpa ao Ricardo por estar a interromper outra vez, que ele tem a mão levantada. Mas, por exemplo, eu estou-me a lembrar que normalmente as classes mais ricas têm rendimentos prediais e de capital e que têm a taxa liberatória de 28%. Uhum. Isso também não é lá muito justo. Sim, isso é, na verdade, talvez um dos principais focos do estudo. Não foi isso que foi destacado na comunicação social, mas foi o foco que eu pretendi dar, não é? Portanto, tenho uma secção sobre as opções pelo não englobamento, onde eu tento explicar. Isto é um tema muito pouco sexy, muito difícil de comunicar. Só a palavra opções pelo não a frase opções pelo não englobamento é horrível. Mas tentando explicar, então, isto basicamente quer dizer que há dois sistemas de IRS. Há um IRS que toda a gente conhece, e que é aquele que é discutido, que é aquele que tem escalões e é progressivo, não é? Normalmente as propostas que, quando se chega a discutir o IRS, são sempre neste IRS conhecido. E depois há um regime à parte, um sistema de IRS completamente à parte dos escalões, que tem este nome, que é o regime do não englobamento, onde, para os rendimentos que não são do trabalho ou pensões, e portanto estamos a falar de rendimentos de capital no sentido lato, ou concretamente de mais-valias, de juros, de rendas, de dividendos, todos estes rendimentos, a pessoa tem a opção de englobar nos escalões e no IRS progressivo ou não englobar. E não englobando é como tu estavas a dizer, Helder. É uma taxa tipicamente de 28%. Depois, só para complicar, aquilo depois tem como se fosse duas categorias dentro desse regime à parte que depois dá nomes diferentes. Um é taxas liberatórias, que no fundo são rendimentos de capitais, isto é, dividendos em particular,
mas também juros, não só juros de dívida, como juros de depósitos. E depois o outro é taxas especiais ou taxas autónomas, que são para os outros rendimentos todos que eu disse. Portanto, está aqui incluído mais-valias e rendas. Sim, estavas a dizer, isso não é muito justo. Sim, é um bocado isso que eu tento pôr em evidência no estudo. Procuro usar todos os dados que temos ao dispor para mostrar o quão injusto isso é, não é? E pronto, acho que há uma grande falta de discussão sobre este tema. Acho que é preciso conseguir arranjar formas de o comunicar de forma a que toda a gente participe nesta discussão, porque a realidade é essa. A realidade é, há um IRS que toda a gente conhece, mas que no fundo só se aplica a salários e pensões. Tanto é que a própria AT, nos seus dados oficiais, mostra que 95% do rendimento que está lá naquelas estatísticas, e portanto do IRS englobado, 95% desse rendimento todo em Portugal é salários ou pensões. Quando nós sabemos que os rendimentos de capital, todos aqueles que eu disse, não são só 5% do rendimento nacional, não é? São cerca de 30 e pouco, pelo menos. E isto é porque há esse regime à parte que nós nem sequer temos grande informação. Isso tem havido alguns desenvolvimentos que eu descrevo no estudo, mas em particular aqueles que são tributados pela taxa liberatória, e portanto, lá está, os dividendos e os juros, nós não sabemos absolutamente nada, não há informação pública nenhuma a respeito desses rendimentos. E isto é muito preocupante, na minha opinião, porque, como sabemos, as pessoas que estão entre os mais ricos em todos os países ocidentais, pelo menos, tendem a ser os maiores acionistas das maiores empresas, não é? E o seu rendimento é quase exclusivamente dividendos. E isso quer dizer que nós, mesmo com estes dados da AT, estes microdados por pessoa, não conseguimos ter uma estimativa realista da desigualdade que efetivamente existe em Portugal. Não conseguimos saber isso. É muito frustrante. Quer dizer, é possível sabermos e felizmente houve progressos. Agora a AT e o INE fizeram um protocolo e já começam a disponibilizar alguns dados, mas estes aos quais me referia ainda não disponibilizam. Ricardo Cadinho? Sim. Olá, Alexandre. Obrigado também por estares presente aqui hoje. A minha questão tinha um pouco a ver com aquela última questão do Helder, relacionada com a questão das opções de englobamento. Que eu acho que, ou seja, apesar de teres dito, e parece-me que comparando todos os tipos de impostos que existem, ainda assim o IRS é o único progressivo, não é? Consta até do próprio código do IRS, mas depois é estranho que existe o chamado IRS sombra, não é? Que é no fundo esse sistema à parte, onde de facto nessa progressividade não está de toda assegurada. E portanto acho estranho que o próprio código de IRS depois não nessa parte não diga isso. E a questão é, e daquilo que eu li no estudo, achei extremamente claro, porque ficou muito claro, muito demonstrado de uma forma veemente, que é aí que de facto existem os grandes problemas. Ou seja, se nós não quiséssemos atuar sobre os outros impostos, sobre o IVA, que é sobre o consumo, há mais outros, ou sobre os impostos sobre o capital,
embora este seja um pouco relacionado com o capital, não é? Dentro dos impostos individuais, a minha questão é porque é que o sistema foi desenhado assim? Porque claramente o que transparece é que há um esforço direcionado para que estes tipos de rendimentos, sejam eles perdiais, dividendos e outro tipo de rendimentos relacionados com o capital, não estejam a ser taxados de forma progressiva e estejam a ser taxados de uma taxa plana, que é isso é que me faz um pouco de espécie. Se podias falar um pouco sobre isso, pelo menos por agora. Claro, eu devo dizer que quando descobri isto, não queria acreditar. Porque é que isto é assim? Bom, convém dizer que isto é assim na maior parte dos países. É preciso dizer isso. Um, um, Há várias explicações para isto ser assim. Acho que uma que é incontestável é o facto de pouca gente saber que existe este regime à parte. Ou seja, não há grande discussão e, portanto, as decisões acabam por ser tomadas sem grande conhecimento do público. E as pessoas que têm conhecimento de causa muitas vezes não são as que têm propriamente interesse em que haja progressividade nesse tipo de rendimentos. Esta é a minha impressão. O que se sabe é que quando foi criado o IRS, a ideia era precisamente corrigir este problema que existia na tributação anterior, antes de designar IRS. A ideia do IRS era fazer cumprir a Constituição, que diz que ele deve ser um imposto progressivo e único, e portanto a ideia era, a partir de agora, nós vamos só falar de um imposto. Antes havia vários que dependiam da profissão da pessoa, etc. Agora é o mesmo para toda a gente e vamos ter em conta todo o rendimento, todo o tipo de rendimento que cada pessoa tem. E depois pegamos nesse total e vai ser aplicado nos escalões progressivos. Só que quando o IRS foi criado, ele foi criado com uma comissão de especialistas, e o que o livro do Frederico Cantante retrata, com base noutra citação, um trabalho original que eu já não me lembro, é que, apesar das recomendações dessa comissão, à última da hora, o governo da altura, que era do Cavaco Silva, conseguiu introduzir aqui algumas exceções a essa unicidade, a esse princípio de vamos incluir todos os rendimentos. Porquê é que isso foi assim? Desde logo, há aqui uma posição ideológica que é legítima de, por exemplo, vamos supor, um dos argumentos há de ser que certamente que temos que incentivar o investimento e, portanto, não podemos penalizar os rendimentos de capital, porque quando o investidor investe dinheiro está a assumir um risco, e, portanto, temos que baixar esse risco, baixando o nível de tributação. Não sei, estou aqui a tentar pôr-me na posição de quem possa defender isso. Atualmente, o principal argumento diria que será todos os países fazem isso, se não fizermos, estamos em desvantagem. Estamos, no fundo, a dormir um bocado para a competitividade. Outro muito frequente é, mas se o fizermos, vamos ter ainda menos rendimentos de capital e já temos poucos rendimentos de capital. Portanto, é a melhor resposta que eu tenho para porque é que isto é assim. É um conjunto destas coisas todas que eu disse. Mas esse englobamento não atinge só a questão do capital. Por exemplo, um dos englobamentos, e se calhar um dos principais, tem a ver com o património, não é? E isso não era possível em termos
físicos, não é? Quer dizer, nós não podemos transportar a casa para outro país ainda. Podemos pô-la no offshore, o que também falas no estudo, não é? E que nós temos uma taxa até bastante menor do que outros países, que se calhar até teriam problemas menores com offshore do que nós. Mas, ou seja, se não o fizéssemos no capital, uma questão porque aí faz a ligação com as empresas portanto, com o investimento, podíamos fazê-lo no património, neste caso no património, e tu falas não só no estudo da questão do englobamento ligado ao património, mas também na questão dos impostos sobre o património, em que são, proporcionalmente, comparando com outros países europeus, e não só, ou da OCDE, muito inferiores. Também se pudesses falar um pouco sobre isso, porque acho que é uma das áreas, e eu faço sempre as ligações à habitação, que eu acho que é uma das questões mais importantes do país, e que nós já tivemos aqui outros eventos do Fumaça, que é o Inquietações, em que discutimos a questão da habitação e percebemos que rapidamente, no pós-25 de Abril, até com a questão do sal, que rapidamente no fundo foi destruída, não é? Porque os interesses, de facto, eram muito grandes. Não é? Nós conseguimos resolver a questão da saúde e a questão da educação, não a conseguimos resolver, nomeadamente tornando-a pública, não é? Não a conseguimos resolver a questão da habitação, porque os interesses, de facto, eram muito grandes e não foi possível evoluir, e acho que estamos a pagar muito isso agora, quer até nos próprios ataques às questões da saúde, da habitação e da privatização, e mesmo os poucos da propriedade que era pública, em termos de património habitacional, que foi sendo progressivamente privatizada, seja solo, seja edifícios, não é? Que é uma coisa que também não está muito bem estudada em Portugal, e eu ando a ler um livro que ele é um bocado gigante, mas que é do Brad Christophers, que tem a ver com a privatização do solo e dos edifícios habitacionais no Reino Unido, e que é, já não me lembro, ele indica lá que são 4 ou 5 vezes superiores à privatização que nós falamos quando falamos em privatização, que é a privatização de empresas públicas, não? E essa privatização do solo. E, portanto, esta questão do património, se podias falar um pouco, que também é falada no teu estudo, mas se podias falar um bocadinho sobre ela, se faz favor. Uhum. Sim, obrigado pela pergunta. Sem dúvida que a habitação é o parente pobre do Estado Social português. Já é um tema bastante falado no debate público e, felizmente, toda a gente reconhece que é um grande problema. Temos só 2% do parque habitacional público. Eu, ao início, achava que estavas a falar da possibilidade de fugir dentro das opções de não englobamento. E, de facto, também é muito difícil fugir a isso. E, na verdade, as rendas só passaram a ter essa opção de não serem englobadas muito recentemente, em 2013. Antigamente era obrigatório englobar nos escalões. Depois, passando para outro assunto da tributação do património, também é um parente pobre, neste caso do sistema fiscal português. Nós temos tributação sobre a propriedade imobiliária, mas depois não temos praticamente nenhum imposto sobre outros tipos de riqueza. E uma das razões é essa que tu disseste, que é muito difícil fugir, exportar, não é, o edifício. É mais fácil contrariar a evasão fiscal a esse respeito. E por isso, o único imposto sobre a riqueza que nós temos é o chamado adicional ao IMI, em que tenta introduzir alguma progressividade, criando, no fundo, escalões a partir de, acho que agora é casas a partir de
600.000 euros nas finanças, que é sempre muito, muito menos do que o valor de mercado do imóvel. Mas sim, de facto, é uma falha, na minha opinião, nós só termos esse imposto sobre a riqueza. Em Espanha, por exemplo, neste momento tem 4, sendo que pelo menos um deles é temporário, que é um imposto sobre as grandes fortunas, porque eles já estruturalmente, acho que já foi há alguns anos que instauraram um imposto sobre a riqueza mesmo. Que é uma lógica diferente, não é? Que é aqui uma lógica diferente, que é, em vez de nós estarmos a tributar o rendimento que é feito todos os anos, o que nós fazemos é, todos os anos também, mas tributamos sobre o estoque de riqueza. Essa riqueza pode ser património imobiliário, mas também pode ser ativos financeiros, ou outros tipos de ativos reais, como joias, quadros, se bem que aí nos quadros então é bem difícil fazer essa avaliação. Mas é um tipo de imposto diferente que tem a característica de ser progressivo. Porque, como eu estava a explicar há pouco com o IVA, nós com a mesma taxa podemos ter um imposto que é regressivo ou progressivo. O caso do IVA, como eu expliquei há bocado, ele é regressivo. Mas se a base de incidência não for o consumo, mas for uma coisa que está mais concentrada no topo da distribuição, mesmo só com uma taxa, nós temos um imposto progressivo. E esse é um dos argumentos que a própria OCDE aponta para que Portugal tenha mais impostos sobre a propriedade. É porque eles são progressivos, não é? E dão aqui uma ajuda, no fundo, ao IRS, que, como eu expliquei, é absolutamente fundamental para que o sistema total de impostos não seja regressivo. E depois tem outra vantagem que é, segundo a OCDE, este tipo de impostos são menos distorsivos. O que isto quer dizer é, no fundo, tem menos impacto no crescimento económico, porque há menos interferência em incentivos de, por exemplo, produção salarial ou de fazer investimentos para receber alguns tipos de rendimentos de capital. É diferente, não é? Nós temos a posse, a propriedade de uma série de ativos e que é algo que de facto falta em Portugal, na minha opinião. E aquilo que eu proponho, que depois acabou por ser uma coisa que foi mais falada, é que Portugal passa a ter, volta a ter, um imposto sobre as heranças, que é uma das fontes de riqueza, não é? Mas pronto, depois podia desenvolver um bocado mais esse tópico. Queria só certificar-me se consegui responder mais ou menos à tua pergunta, Ricardo. Sim, acho que sim. Tenho aqui mais umas questões, mas vou dar a vez a outra pessoa e volto numa segunda ronda. Ok, obrigado. Pedro, força. Antes de mais, boa noite e obrigado por esta iniciativa, que acho que é fantástico. Temos a oportunidade para estarmos a discutir esta questão com alguém realmente informado. Portanto, voltando aqui um bocadinho atrás para a questão dos impostos indiretos e para o IVA, pronto, Alexandre, quando estavas a explicar um bocado esta questão, eu lembrei-me de uma coisa, assim, do nada. Eu não sei se isto já está a ser aplicado, se é possível sequer, mas gostava de saber um pouco a tua opinião, que é, o que é que achas da hipótese de um IVA progressivo, com uma escala progressiva? Isto é extremamente utópico, já foi pensado, há alguma ideia sobre isto? Era um bocado por aqui. Obrigado. Obrigado. Nunca tinha pensado nisso, mas repara, Pedro, como é sobre o consumo, o que tu estás a ver é o consumo que cada pessoa faz. E sim, em princípio há uma relação bastante direta e proporcional entre o rendimento e o consumo, não é? Em princípio, quem tem mais rendimento
vai consumir mais em termos absolutos. Mas o problema é que a progressividade ou a regressividade, ela é aferida em termos proporcionais, não é? E tu só consegues ter a garantia que o imposto é progressivo de certeza absoluta quando ele é com base, quando ele tem uma relação. Como é que eu ia te explicar isto? No fundo era baseado em valores, ou seja, em vez de serem estáticos, eram variáveis. Ou melhor, o contrário, né? Ou seja, o nosso salário é um valor fixo, né? Nós sabemos que aquilo, se tudo correr bem, cai sempre ao final do mês, não é? Enquanto que aquilo que consumimos ou não pode variar e nós se calhar até podíamos tomar a decisão de consumir menos exatamente por causa desse IVA. Era isso que estavas a dizer? Sim, sim, imagina, na verdade, pensando bem, até é possível, porque se tu souberes quais é que são os bens que são tendencialmente mais consumidos por quem tem mais rendimento e aqueles que são tendencialmente mais consumidos por quem tem menos, e fizeres uma taxa diferente, progressiva de IVA aqui, sim, consegues introduzir progressividade no IVA. E por acaso é uma ideia interessante. Eu acho que é possível fazer isso, por exemplo, se tu tens uma taxa de IVA superior a 23, que é o máximo que há agora, Certo. sei lá, de 30% ou mais para bens de luxo. Exato. Sim, Se tu sim. quiseres isso e baixares para bens essenciais, de primeira necessidade, sei lá, alimentação, vários tipos de alimentos, de energia, consegues introduzir progressividade no IVA, sim. Ok, ok, obrigado. Eu se calhar ia retomar a questão que falaste do imposto sobre heranças e doações. No estudo defendes o imposto sobre herança e doações milionárias, né? Acima dos 1 milhão de euros líquidos. Ahm, Perguntar com que objetivos, ou seja, para que é que isso seria feito, quer eles sejam objetivos fiscais ou não fiscais, né? Extra fiscais, e como é que imaginas funcionar um imposto desses? E depois outra questão que também já aludiste um bocadinho, que é, já houve imposto sobre heranças em Portugal, podes contar um bocadinho essa história? Sim, é isso. Já houve um imposto sobre heranças e doações em Portugal. Ele foi abolido em 2003, no governo do Durão Barroso. Portanto, na altura, a Ministra das Finanças era a doutora Manuela Ferreira Leite. E pronto, era um imposto sobre heranças típico como há na Europa, que tinha vários escalões. Era um bocado, as tabelas faziam um bocado lembrar as tabelas de retenção na fonte do IRS. Aquilo dependia do tipo de relação de parentesco, mas era sempre progressivo com várias taxas. Esse imposto foi abolido, porque basicamente foi substituído por um imposto de selo que, na realidade, isenta todos os ascendentes, descendentes e cônjuges. E, portanto, na prática, não há imposto sobre heranças, porque só irmãos e sobrinhos é que pagam sobre esse imposto de selo sobre aquilo que podem herdar desses familiares, e, e seria uma taxa de 10%. Não seria uma taxa progressiva, nem 10%. E é isso que temos desde 2004, pelo menos. Pronto, e aquilo que eu tento defender no estudo é que isto, na minha opinião, é um erro, e até me surpreende que não haja mais pessoas a defender um imposto sobre as heranças, inclusive pessoas muito liberais, porque, quer dizer, uma das características pelo menos do liberalismo clássico é que o mercado é o melhor, mas para tudo, mas temos que garantir que há uma igualdade de oportunidades, há um ponto de partida minimamente equilibrado. E o imposto sobre as heranças é fundamental para que isso seja possível. Não é? Nunca ouvi ninguém dizer que existe mérito ou que não há problema, consequência nenhuma para a igualdade de oportunidades
haver pessoas que herdam uma fortuna e outras que não, e não há problema nenhum para a desigualdade de oportunidades, não é? Nunca ouvi ninguém dizer isso. E depois há também o facto de a maioria dos países da OCDE tem um imposto sobre as heranças e doações. Se olharmos só para a União Europeia a 15, portanto, antes do alargamento a leste, de 2004, todos os países têm um imposto sobre as heranças, exceto dois, que acho que é a Áustria e a Suécia. Portanto, a grande maioria dos países europeus mais antigos na União Europeia, pelo menos, têm um imposto sobre as heranças. E quando vemos países que são os bastiões do liberalismo moderno, normalmente fala-se do Reino Unido ou da Irlanda, são países que têm uma taxa bastante elevada. E aquilo que eu proponho, não sou o primeiro a propor isso, de longe, mas é que nós façamos o mesmo, que em vez de ser com vários escalões, é um sistema que no fundo só tem uma taxa, que se aplica a partir de um certo valor. Okay? Nesses países, eu sei que no Reino Unido é 40%, na Irlanda eu penso que anda perto, 30 e muitos, acho eu. E portanto no Reino Unido é a partir de 300 mil e pouco, penso que é menos de 350 mil libras, e na Irlanda é um valor semelhante. Então, um valor relativamente baixo, em particular nesses países. E a partir desse valor, aplica-se uma taxa marginal sobre toda a herança de 40%. Aquilo que eu estou a propor é uma coisa, na realidade, bastante conservadora. Eu diria bastante consensual, que é uma questão da mais elementar justiça. O que eu estou a propor é um sistema semelhante em termos de forma, mas depois o limiar é muito superior, é só para heranças a partir de 1 milhão de euros e não surgir uma taxa. Eu acho que essa taxa deve ser debatida, mas pessoalmente acho que não deve ser inferior a 28%, que é a taxa liberatória, o valor da taxa liberatória. E pronto, no fundo é isso. Acho que é da mais elementar justiça haver pelo menos este imposto básico sobre as grandes fortunas. Que isto arrecada receita fiscal, portanto, desde logo pode permitir algum alívio noutro tipo de impostos. É um imposto que não existe, não é? E temos esta realidade que eu posso ter a sorte de nascer numa família onde eu herdo 3 milhões de euros de estoque de riqueza. E no dia em que herdo essa riqueza, posso vendê-la, não é? E não pago absolutamente imposto nenhum. Isto para mim não me cabe na cabeça. Foi daquelas coisas quando descobriste ficaste chocado. Sim, também é outra, sim. Pedro, queres ir tu? Eu já tinha a mão no ar há imenso tempo e eu deixei. Pedro Ribeiro? Boa noite. Força. É um prazer. Eu tinha duas dúvidas. A primeira é abordada no documento, que é relativamente à taxação da riqueza também. E é um caso que é lá abordado, que é a maior moda neste momento na alta finança, que é pagar salários de administradores e dividendos em ações para não serem taxados como rendimento, porque lá está, não são líquidos. E pronto, estas pessoas depois acedem a rendimentos líquidos através de empréstimos sobre esses mesmos ativos. Aparece lá proposto um imposto, acho que a proposta que está lá é de 2% sobre este tipo de riqueza. Não é a proposta do trabalho, é a proposta de.
acho que de uma organização qualquer mundial de finanças, já não me lembro, mas está lá a proposta, pronto, 2%. Não interessa muita porcentagem. Nós sabemos que estas pessoas conseguem aceder a liquidez através de empréstimos. Como é que a alta finança reagiria a um imposto destes? Como é que haveria produtos próprios para dar liquidez a estas pessoas para pagarem esse tipo de imposto? A alta finança voltaria a preferir rendimentos líquidos? Como é que seria esta reação? É porque e aqui estamos a falar numa escala muito grande, multibilionários que têm muito pouco dinheiro em seu nome, têm milhares de milhões, tudo em ações, recebem dividendos, salários, tudo em ações. Isso funciona numa marca economia, mas eles obviamente precisam de liquidez, eles fazem esses tais empréstimos para obter liquidez. Mas como é que funcionaria a cobrança desse imposto? Uhum. Sim. O que tu estás a perguntar, Pedro, é uma preocupação muito legítima que se coloca em todo o tipo de imposto sobre a riqueza. Porque, ao contrário dos outros impostos, que são baseados no rendimento, tu estás a pedir uma coleta de impostos com base no rendimento que ele tem disponível para pagar esse imposto. Quando tens um imposto sobre o estoque de riqueza, não tens a garantia que essa pessoa tenha a liquidez de rendimento para pagar esse imposto, não é? E isso é uma razão para que eu defenda que o limiar do imposto das heranças não seja muito baixo. Mas se fores a ver, então isso também se aplica ao IMI. Ao IMI. Ou seja, atualmente é possível, por exemplo, herdar uma casa. Imagina que eu não tinha trabalho, nunca tinha trabalhado, mas herdei uma casa, um palacete. Vai ter um IVA bastante alto. É possível que eu não tenha rendimentos para pagar esse IMI. E, portanto, é um exemplo no outro extremo daquilo que tu estavas a falar. Tu estavas a falar desta situação entre aqueles que são os mais ricos, e eu estou-te a falar de uma situação entre aqueles que são os mais pobres, que ainda é mais difícil, não é? Porque, no caso que tu estás a dizer, eu duvido que eles não tenham rendimento para pagar o imposto que é devido. Ok? Eu não estou a tentar falar da capacidade deles. Eles, obviamente, têm capacidade de pagá-los, conseguem aceder a liquidez através dos meios deles, Certo. não é? Eles Uhum. têm despesas, eles têm as despesas deles. Exato. Portanto, mais como é que vai-se reagir, caso seja um projeto deste seja implementado, Sim. como é que, por exemplo, os bancos que financiam este tipo de empréstimos sobre ações para estas pessoas poderem aceder poderem ter acesso a liquidez sem ter de passar pelas autoridades tributárias. Como é que vai haver, como é que vai-se reagir? Porque eles já acedem, eles já têm de certa forma rendimentos assim aldrabados, mas têm. Como é que estas instituições como é que vai haver esta reação? Eu acho que a resposta é simples, não vão gostar disso, não é? A partir do momento em que estamos a olhar para o total de riqueza que toda a gente tem e aplicamos um imposto de 2% todos os anos, eh, desde que não estejam a cometer nenhuma ilegalidade, eh, eles vão ser tributados, não é? E vão ter que pagar esse montante todos os anos. Se me estás a perguntar que alterações é que vão ter, se vão passar a preferir não receber remuneração variável em ações e ser só salários, não sei, porque ainda assim diria que eu diria que com esses montantes de salários em Portugal, o IRS felizmente é tão progressivo que se calhar continuaria a render não optar por receber em salários, não é? Desde logo enquanto não corrigimos esta questão
IRS à parte e as opções de não englobamento terão sempre uma tributação inferior do que se fosse em salário. Não sei se era essa a pergunta, Pedro. Sim, sim. Era mais ou menos isso. Eu também queria mencionar um caso um pouco. Eu não sei se é mais português, mas é um caso que se vê mais. Pelo menos eu presenciei mais em Portugal, que é a utilização de certa forma, de dependentes, normalmente menores, como estratégia fiscal no que toca à colocação de propriedade e rendimentos, de forma a que os supostos responsáveis dos agregados tenham. É algo que se vê não muito na grande alta finança portuguesa, mas classe alta-baixa, mais ou menos, assim, já com alguns milhões nesse fasquia. Uh, já me deparei com alguns casos. Basicamente, eu não sei como é que isto funciona e eu queria perceber mais ou menos como é que, efetivamente, deslocando dentro do mesmo agregado, rendimentos e ativos, estas pessoas conseguem pagar menos impostos. Sim. Epá, eu acho que estás a imaginar um imposto sobre a riqueza. Um imposto sobre a riqueza tucur, daqueles que Não, tu não, tens. não estou, pronto, não é mesmo sobre, quer dizer, se calhar no que toca a possíveis cobranças de IMI, mas não é sobre a riqueza, é mesmo impostos de rendimento. Mas Rendimentos de tens, capital, mas rendimentos. Tipo rendas, esse tipo de. ou seja, estás a dizer que eu, na verdade, sou o proprietário de casas e de ações, mas meto-as em teu nome, que eras meu irmão, e tu depois dás-me o dinheiro, é isso? No caso seria uma relação dependente, portanto, filhos, inclusive Ah, menores, sim. menores, e fica-se Sim, é como possível. responsável legal, Eu penso que é. inclusive a Não, quer gestão de dizer, empresas inteiras. sim, olha, Já apanhei casos sinceramente, desses. ok, ok. Sinceramente, não te sei responder. Se, nem sei se é possível um menor ser titular de ações, na verdade. Não sei mesmo. Ahm, mas, mas eu diria que tenho quase certeza que há pelo menos uma ou duas pessoas na AT atentas a isso. Ok. E sei que Neste todos os caso, lá anos. está, não seriam ações porque seriam aquelas. Não seriam empresas dessa magnitude, seriam mais aquelas unipessoais Sim. maiores, com já algum movimento, mas não, nunca empresas cotadas na bolsa, sempre empresas do foro privado. E isso é para quê? É para pagar menos IRC? Supostamente, também já apanhei um caso que era para fugir a dívidas, dívidas ao Estado. Ah, sim, sim, sim. Pois, sim, é um tipo de evasão ou elisão. Acho que há de haver um departamento na AT que está atento a isso e infelizmente há sempre auditorias aleatórias. Volta e meia esses casos são apanhados, mas sim, já estou a perceber a realidade a que estás a aludir, sim. Isso acontece, sim. Não te sei explicar exatamente qual é que é o benefício, eu suponho que seja em IRC e quando tu estavas a dizer quando alguém tem uma dívida, no fundo foi o que o Berardi fez, não é? Nesse caso para grandes montantes. Como a Comissão de Inquérito explicou, no fundo, reduzir a posição acionista. Isto, a acionista não tem que pagar dividendos nem que estar na, no mercado bolsista. É tipo a participação social da pessoa. Se a pessoa deve dinheiro a um banco ou a alguém, eh, o banco pode ir penhorar essa participação social numa empresa, mesmo que seja unipessoal. E sim, de facto, se tu estás a diluir isso
com pessoas da tua confiança, por exemplo, dependentes, estás a reduzir aquilo que o criador pode ir buscar. Sim. Ok. Ia meter aqui Não, uma não, pergunta. Força, força, Pedro, não, desculpa lá. não, era só dizer que não tinha mais dúvidas, era só tentar perceber um bocado o enquadramento legal, mas muito obrigado. Carlos, ia meter aqui uma pergunta antes de ti, se me deres licença. Força. Tinha a ver com. É só uma inquietação pessoal e queria perceber como é que lias isto. Acho que desde ali dos anos 90, principalmente. Eu queria perceber como é que olhas para estas matérias serem tratadas nos órgãos de comunicação. Matérias de fiscalidade e, principalmente, estas coisas mais entroncadas, sobre regime, lateral do IRS. Que não são coisas de preços, que não são coisas do dia a dia, são um bocado mais. Fiscalidade mais complexa, não é? Eu queria um bocadinho perceber como é que olhavas para estas matérias serem tratadas nos mídia, porque tenho um bocadinho a percepção de que desde os anos 90, principalmente com as escolas de jornalismo vieram trazer uma profissionalização e uma formação especializada no método jornalístico, não é? Na ética jornalística, na ética da profissão, mas também vieram erudir a formação de base, não é? Deixamos de ter jornalistas economistas, jornalistas que eram gestores antes, que eram sociólogos, que eram formados em direito, por exemplo. Deixamos de ter essas coisas, né? Agora as pessoas são. Eu sou formada em jornalismo, né? Não sei nada de mais nada. Ahm, Como é que achas que isto. Ou seja, no teu dia a dia, também quando lês matérias de finanças e economia, como é que vês a cobertura jornalística? Como é que viste também a cobertura jornalística do teu estudo? Como é que vês estas matérias? Era um bocadinho sobre isso. Hum. É uma pergunta muito vaga. Tu estavas a começar a fazer a pergunta, eu estava a lembrar-me das vezes em que se vai perguntar a alguém, a algum especialista, o que é que acha desta proposta fiscal. E se repararem, são quase sempre pessoas da indústria do planeamento fiscal, no fundo. São pessoas que estão em consultoras, não é? Que são pelo menos 4, as mais frequentes, que eu não percebo como é que isto é uma coisa normal, não é? Essa pessoa tem, obviamente, um conflito de interesses. Obviamente que, desde logo, porque é mesmo, quer dizer, os clientes dessa pessoa, ou do departamento que essa pessoa está a gerir, quer dizer, contrata-os para reduzir os impostos que vai pagar. Portanto, qualquer proposta mais progressista, ou de acabar com as opções de não engolamento, ou de um imposto sobre as heranças, etc., quer dizer, obviamente não vai ter uma posição favorável. Mas a tua pergunta era mais como é que eu vejo. Olha, depende muito do órgão de comunicação social. Não sei, acho que é, quer dizer, eu vejo diferenças entre ler o Público, por exemplo, ou ler o Eco. Agora é sabido, não é? O Eco diz que é associado, ou assim, do Instituto Mais Liberdade, portanto é assumido já. Mas acho que há bastante qualidade. Acho que diria Uhum. que sim. Agora não, quer dizer, eu tenho 30 Sim, anos e poucos anos de leitura de jornalismo, por isso não sei mesmo. Eu nasci nessa sim. altura que estavas a perguntar. Sim, era mais se sentias que era um problema de falta de especialização. Eu pessoalmente acho que dentro do jornalismo as áreas de economia e das finanças são de longe das mais especializadas, que os jornalistas sabem bastante sobre isso. Era um bocadinho perceber isso, que às vezes também estou dentro de uma bolha. É isso, sim. Pois has de conhecer melhor isso do que eu, Margarida, não sei. É. Às vezes vejo pessoas da ciência pessoalmente exasperadas com isso, com sentirem que as coisas são um pouco profundas ou que facilmente ideias erradas passam. Sim. E só, Carlos, não sei se eu te fiz desistir de fazer uma pergunta, não queria que isso Não acontecesse. fizeste, não fizeste. Eu estava só a querer dar uma chega ali à questão do Pedro, esta questão dos menores, isso tem mais a ver um bocadinho com fuga a dívidas do que propriamente com uma questão fiscal. E, portanto, e é possível
e é possível, só que isso tem implicações jurídicas bastante, com riscos jurídicos bastante elevados, né? Por isso tem que ser feito numa base de confiança bastante grande. Mas eu gostava de meter duas perguntas ali ao Alexandre e dizer que achei o estudo, para mim foi de facto extraordinário, porque houve ali coisas que eu não fazia ideia, nomeadamente na questão dos impostos em Portugal, e também neste bocadinho de conversa eu acho que dá para perceber perfeitamente a diferença ideológica nesta questão de gestão dos impostos dentro do país, não é? Mas as duas perguntas que eu queria pôr ao Alexandre era a primeira, se ele acha que reduzindo os escalões de IRS, poderá haver mais justiça fiscal ou não, com uma redução dos escalões. E uma pergunta que sai um bocadinho fora do estudo, mas foi uma coisa que eu ouvi ontem, salvo erro, que tem a ver com a segurança social. No fundo também acaba por ser, faz parte do nosso esquema fiscal, mas se a segurança social, se esta questão que se fala agora de uma taxa a aplicar para a segurança social, se isto faz sentido ou não. Não sei se as minhas perguntas são... Esclarece só essa segunda. Qual é que é essa Não, taxa? eu ouvi ontem, não sei dizer quem é que disse isto, mas porque há sempre esta polémica se a segurança social é sustentável ou se não é sustentável, e ouvi alguém defender que a sustentabilidade da segurança social devia passar por uma taxa a ser aplicada, especificamente para a segurança social. Também não te sei dizer, porque a segurança social já tem, não é? As entidades patronais descontam e os próprios trabalhadores também, mas não sei se ouviste alguma coisa sobre isto ou não, mas se isto faz sentido. Mas a minha questão principal era a questão de se diminuir os escalões de IRS, se isso poderá dar ou não mais justiça fiscal. Uhum. Poderá trazer, não é? Diz? Poderá dar mais justiça, poderá trazer mais justiça fiscal. Sim. Sabes que eu acho que há uma grande confusão. Alexandre, desculpa lá, porque se eu estou bem recordado, as soluções que tu ofereces ou que tu adiantas não falam muito sobre o IRS, para não, esta coisa dos escalões, para não. Ou eu posso dar as soluções Sim. no final, não é? Aham. Sim, de facto, eu não falo sobre o número de escalões. E agora tentar explicar porquê. É porque eu acho que essa questão é uma não questão. O número de escalões quer dizer pouco, eu acho. Tipicamente, quando há um aumento do número de escalões, tende a haver maior progressividade. Mas isso não tem que ser necessariamente assim. Isso não é obrigatório. Uma situação ridícula, hipotética. Imagina que eu sei que em Portugal ninguém tem mais do que 1 milhão de euros de rendimento anual. Eu até posso ter 100 escalões, mas se forem a partir desse valor, há zero progressividade. Ou seja, há uma tendência para haver mais progressividade com mais escalões, mas isso não é garantido. Então, respondendo à tua pergunta, apesar de ser um facto Portugal ter muitos escalões, quando se compara com outros países, eu não vejo isso com maus olhos. E não consigo perceber muito bem as pessoas que dizem temos que reduzir o número de escalões do IRS porque o IRS é muito complexo. E porque tem muita injustiça fiscal. Ora, vejamos. Aquilo que eu tento mostrar no estudo é que, ok, é verdade que o IRS é bastante complexo, mas não tem nada a ver com o número de escalões. Tem muito mais a ver com estas opções de não englobamento. Experimentem ler o código do IRS e vão ver esses artigos. É só o 71 e o 72. Está lá escrito o que é que pode ser ou não englobado. Não se percebe, aquilo é muito complexo. E outra fonte de complexidade é
quantidade enormesca que existe de benefícios fiscais. Só em IRS são mais de 140. E 80% deles não é possível calcular o seu custo, o custo, a despesa fiscal que temos com isso. E isto é um dos pontos em que eu concordo com a iniciativa liberal. Aí são consistentes. De facto, é aí que está uma das principais fontes de complexidade, na mira de benefícios fiscais que temos. O número de escalões não me diz muito, e até digo mais, repara, imaginando que a Irlanda só tinha mesmo 2 escalões. Na verdade, tem 6, porque tem 4 ou 5 taxas ocultas, mas vamos imaginar que era mesmo só 2 escalões, como propõem agora 2 partidos, o Chega e a Iniciativa Liberal, acabam por propor isso. O que é mais justo? É que tínhamos vários escalões em que aumentos salariais, por exemplo, vão sendo progressivamente, lentamente, taxados a uma taxa marginal ligeiramente superior, ou termos 2 escalões, como na Irlanda, imaginando que eram só esses, era de 20% para 40%. O que é mais justo? É que, repara, na Irlanda eles aplicam esta diferença do primeiro para o segundo escalão mais ou menos ao nível do salário, do rendimento médio da Irlanda. E por isso é que as taxas de IRS na Irlanda efetivas são superiores a Portugal. Estás a ver? Repara, tu tens uma pessoa que está ligeiramente abaixo do rendimento médio e a subida é de 20 de taxa marginal para 40 de taxa marginal. Em termos efetivos, ele não passou de 20 para 40, de todo. Não é? Só vai ser taxado em 40 aquele extrazinho. Mas há aqui uma subida muito mais abrupta, que até usando a lógica das pessoas mais liberais e que defendem isto, eu acho que é uma contradição, porque um dos argumentos que tem é que o IRS desincentiva a progressão salarial. Ora, eu acho que há um desincentivo muito maior quando tu tens só 2 escalões e passas de 20 para 40. Há aqui um desincentivo muito maior do que quando tu tens vários escalões e vais aumentando ligeiramente a taxa marginal. Eu pensei que ias, e peço desculpa eu pensei que ias abordar o tema sobre, através da grande desigualdade salarial, não é? Isto é, talvez não se justificasse a diminuição de escalões devido à grande desigualdade salarial, não é? Mas percebi perfeitamente a tua explicação, obrigadíssimo. Sim, olha, pessoalmente esse para mim é o argumento principal. E o trabalho do Banco de Portugal também mostra isso, que é o nosso IRS é muito progressivo, só que depois a taxa média é muito baixa. Isto quando se compara com a área do euro. Mas apesar de ser assim, e até termos uma taxa marginal máxima das mais altas, este IRS muito progressivo e muito redistributivo que temos em Portugal, e mesmo assim não chega para compensar o ponto de partida, que é a desigualdade de rendimentos de mercado e pensões, é muito elevado em Portugal mesmo. Um dos IRS mais redistributivos na área do euro não chega para aproximar, para eliminar essa diferença de desigualdade de rendimento, sim. Gonçalo, força. Eu queria fazer depois um comentário sobre jornalismo, mas tinha uma pergunta, queria deixar aqui uma pergunta que queria falar sobre condições políticas. E foi muito interessante, estive aqui a contabilizar. Nós começámos isto a horas, não foi? Às 9, não foi? São 22 e 24 e é a primeira vez que a palavra redistributiva aparece aqui na conversa. E porque é que então vou tentar formular a minha pergunta. A minha pergunta é sobre condições políticas. Eu, desde mais, tenho de prefaciar esta intervenção dizendo que eu estou bastante pessimista e cada vez mais pessimista com as condições políticas para, pelo menos, no mínimo dos mínimos, preservarmos a progressividade que já temos no nosso sistema, no mínimo isto, não é? E condições políticas para ir mais além, não é? Então, qual é a minha questão?
Tu deste, por exemplo, Alexandre, fizeste aqui duas afirmações nas quais me revejo completamente, mas que eu encaro com alguma prudência, não é? Por exemplo, a questão de, pelo menos agora nos debates, houve aqui um contributo muito importante que tu deste, e não ouvimos mais afirmações do estilo a questionar um, o nível da carga fiscal em Portugal nos tempos em que tinha sido. Bem, sim, por um lado sim, mas será que isso tem uma tração suficiente para o discurso político mainstream e para o apoio político por trás da preservação desta ideia? Não sei, tenho dúvidas. Deste também um exemplo que é dos mais simples que eu acho e que nem sequer é um mito, é um facto que importa ir inserindo no discurso político. É, quando falavas um bocadinho de as pessoas não gostam de pagar impostos, claro. As pessoas veem a taxa marginal e confundem a taxa marginal com aquilo que é efetivamente a taxa que pagam e nem sequer têm presente muitas vezes este passo. Ou na forma como falamos de impostos no discurso público, coisas tão simples quanto isto não ganham tração. Sinto por vezes que são coisas tão simples quanto isto. Portanto, a minha pergunta para ti é, eu acompanhando, por exemplo, aqui o posicionamento dos partidos agora nas eleições, vejo coisas como partidos como a Iniciativa Liberal, com propostas que claramente comprometem largamente a progressividade que já temos no sistema. Vejo propostas como as da AD que, do meu ponto de vista, vão no sentido de reduzir o nível de progressividade que já temos no sistema. Vejo da parte dos partidos mais à esquerda, não creio que tenham explorado o assunto por uma via muito virtuosa. E o que é que quer dizer com isto? É o seguinte, ninguém gosta de pagar impostos, mas porquê é que não, ou quando é que se perdeu esta noção de que progressividade nos impostos implica, coletivamente, termos um contrato com a redistribuição de riqueza? E, portanto, quando é que perdemos esta noção de que impostos e um bom desenho de impostos é algo virtuoso? E que condições políticas é que temos para injetar um pouco de virtuosidade na noção de que os impostos têm uma razão estrutural para existirem e para serem desenhados desta forma? Não sei se estou a fazer muito sentido com a minha pergunta. Eu, pessoalmente, tenho uma visão um bocadinho pessimista. Acho que esta noção tem sido progressivamente erodida e vejo cada vez menos condições para que ela ganhe tração e possa, como disse, primeiro objetivo, não desproteger o nível de progressividade que já temos. Segundo objetivo, um, introduzir melhorias no desenho do sistema. E gostaria um bocadinho de ver a tua visão sobre a evolução das condições políticas para preservar o que já temos ou ir mais além. Gostava de ouvir falar sobre isso. Pronto. Sobre jornalismo, Margarida, é apenas uma visão, uma opinião, portanto não é muito consolidada. Eu sou leitor do Público mais ou menos desde o início e por motivos profissionais, por um lado acompanhei um bocadinho o jornalismo de acompanhamento de temas mais científicos e também temas mais económicos e ligados às finanças. Acho que da parte económica e financeira há muita qualidade e o nível de qualidade de especialização tem subido muitíssimo nos últimos 15, 20 anos. Eu acho que pelo menos é a sensação com que tenho. É completamente incomparável com o que tínhamos no início dos anos 90, para melhor. Já, por exemplo, no que diz respeito ao acompanhamento de temas como ciência, acho que fizemos um percurso completamente inverso. E eu tenho muitas saudades do início do Público, em que havia jornalistas especializados em acompanhar temas científicos e para quem os acompanhava faziam um trabalho com bastante qualidade, eu acho, pelo menos. Acho que a única área de especialização assim que está ainda pujante, acho eu, é mesmo a economia e as finanças. Mas é uma opinião. Obrigado. Espero não ter sido demasiado confuso. Obrigado, Gonçalo. Não, não foste nada confuso. Acho que é uma pergunta muito interessante e complexa. Olha, eu sinceramente não sei, está-me agora a escapar, mas eu tenho ideia que o PSD não propõe aquele tipo não tem aquele tipo de propostas para o IRS como os outros dois partidos de direita têm. Não tem de todo, não é? Acho que há ali uma diferença vincada. Concordo. Eu dizia apenas uma Sim. redução, talvez, do nível de progressividade. Mas não tenho. Pois, depois é isso, eu não me lembro. Não sei, sinceramente, não sei. Opa, quanto aos outros dois, quer dizer, é que isto foi jogada all-in
da iniciativa liberal, não é? Foi assim que que o partido começou a ficar conhecido, eu acho, até com esta proposta de só uma taxa, em que eles dizem, já agora, eles dizem sempre, mas isto não é anticonstitucional, porque é progressivo, porque existe aqui sempre um mínimo de existência, em que quem está para baixo não se aplica e, portanto, já há progressividade. Quer dizer, em termos científicos, não é? Podemos dizer, ok, não é zero, é 0,00001 a progressividade. E depois há uma coisa que nunca vejo ser dita, que como eu já expliquei várias vezes, um imposto pode ter uma taxa, mas dependendo de como é que A base de incidência. de base de incidência está Uhum. distribuída, Uhum. ele pode ser progressivo ou regressivo, não é Uhum. proporcional. E como o IRS, como eu já disse, 95% é salários ou pensões, eh, essa taxa vai ser regressiva porque, eh, porque quer dizer, os rendimentos de capital não estão incluídos nisso e estão mais concentrados no topo. Portanto, mesmo com o mínimo de existência, a progressividade de facto não é nula. Mas eu não sei bem se garante a progressividade ou não. Se calhar garante em termos jurídicos, mas em termos económicos eu não tenho a certeza. Não é? Porque enquanto tivermos estes dois regimes Uhum. de IRS, um à parte e um progressivo, vamos ter sempre este problema. Não é? Depois estavas a referir que ok, esta ideia da carga fiscal, pelo menos já ficou assente, já ninguém está a discutir isto, pelo menos na televisão, era isso que estavas a dizer, não? Sim, com algumas reservas, não é? Até que ponto isso está consolidado, mas sim, sim. Sim. Pois, olha, eu fiquei contente de depois também ter reparado que houve uma outra ideia que também passou, mas tipo, não são ideias minhas, não são ideias do estudo. Aliás, quando me perguntaram se eu achava que isto poderia influenciar os programas eleitorais, eu disse acho que sim, até porque já houve vários partidos a defender coisas muito parecidas, portanto era só voltar, é só insistir no programa que já tinham ou voltar a alguma proposta que possa ter caído. E aí discordo um bocadinho de ti, Gonçalo, porque eu acho que a esquerda, os partidos à esquerda aqui em Portugal, continuam a levar mesmo muito a sério esse combate de garantia de progressividade fiscal. E não é só no IRS, ou seja, nós temos propostas até de acabar com as opções de não englobamento, que antes era uma coisa que, sei lá, havia um partido que falava, mas era muito pouco. Agora temos todos os partidos de esquerda com propostas a esse respeito. Eu concordo E, contigo. A minha questão é qual é a tração que, ou seja, a tração que esse discurso efetivamente está a conseguir ter. sim, A minha questão era mais essa, não é? Não é o facto de não haver representação, não haver forças políticas que têm isso inscrito e firme. A minha questão é como é que avalias a tração que esse discurso está a conseguir ganhar? eu acho que, quer dizer, não sei responder a essa pergunta. A minha opinião pessoal é que se calhar não está a ter muita tração, mas temos sempre aqui um plano inclinado, não é? Que é muito mais fácil convencer as pessoas de que vamos aumentar o rendimento disponível porque baixamos impostos Uhum. e não temos qualquer preocupação com redistribuição, como dizias. E que, é uma forma de rendimento indireto, não é? Que estamos a dar às pessoas, mecanismos redistributivos, não é? Exatamente, exatamente. Ou seja, é isso que eu queria dizer. É muito mais fácil convencer as pessoas assim, eu vou-te aumentar o rendimento disponível porque te baixo impostos, do que estar a explicar isso é um perigo grande, vai ter consequências no futuro, já Claro, temos problemas nos serviços públicos e os claro, serviços públicos são um salário indireto, de certa claro, é isso forma. mesmo, é isso mesmo. Isso é mais difícil explicar e, portanto, está sempre aqui um plano inclinado nesse debate. E é por isso que eu estava a fazer esta pergunta, porque eu acho que isso é, ou seja, se conseguir, ou seja, estou a ser um bocadinho, por um lado sou muito pessimista porque acho que é muito difícil trilhar este caminho, por outro lado acho que conseguir trilhar um pouco este caminho
Era trazer uma camada, ou seja, era trazer para a discussão o lado, vou dizer uma coisa que parece um oxímoro, o lado virtuoso dos impostos, não é? E Uhum. porque é que os impostos fazem parte do contrato social e porque é que é importante olharmos para ele eh, pronto, com este lado virtuoso, acho. E acho que cada vez há menos condições políticas ou mais dificuldade em trilhar este caminho na intervenção política. E não estou com isto a dizer que este caminho, por exemplo, não esteja bem firmado e bem consistentemente em partidos mais à esquerda, não é? Sim, eu quero acreditar que estamos a falar de uma percentagem, apesar de tudo, minoritária, relativamente reduzida. Essa das pessoas que não têm, eh, não têm preocupação, não dão valor nenhum à progressividade no sistema fiscal, por exemplo, ou à qualidade dos serviços públicos. Eu acho que a grande maioria das pessoas em Portugal dá muito valor a essas coisas. Depois, aqui a questão fica um pouco mais complexa, porque temos aqui várias predisposições ideológicas e é diferente uma pessoa estar a propor a melhoria dos serviços públicos e a explicar, ok, mas precisamos de mais dinheiro para fazer isto e, portanto, vai haver a consignação deste imposto para este serviço público, do que porque quando propomos só aumento de impostos, há de haver pessoas que vão pensar, lá está, mais um, para que é que isto serve? Desperdício, e não fazem a ligação. Então, como não fazem a ligação quando festejamos a redução da dívida pública e no mesmo minuto ou no minuto a seguir estamos a gritar pela Precisamente, situação na saúde. precisamente, precisamente. É não fazer Porque essa ligação. eu não queria entrar aqui a diálogo, precisamente a minha questão é essa, é porque eu posso, é abstrato, ou seja, ninguém põe em causa, concordo contigo, será muito residual o conjunto de pessoas que não se identificam genericamente com estes princípios. Já não será assim tão residual o conjunto de pessoas que apoia projetos políticos que estão a pôr em causa estes princípios. E há um bocadinho aqui esta a fonte do meu pessimismo, e era por isso que fazia esta pergunta. Obrigado, em todo o caso, pelo teu lado mais otimista que o meu. E pelo teu trabalho, sobretudo na parte da desmistificação, que eu acho que é muito, muito, muito importante. Obrigado, Gonçalo. Obrigado. Ricardo, queres ir à últimas perguntas? A seguir Sim. vamos todos dormir. Pegando um bocado naquilo que o Gonçalo disse, que é das condições políticas, a minha questão é se nós temos, e qual era a tua opinião, Alexandre, se nós temos neste momento as condições técnicas, não é? Porque há uma das coisas que tu falas no estudo, já na página 21, que é sobre de modo a ser possível aferir com rigor os efeitos orçamentais e redistributivos, é fundamental que sejam dados dois passos. Em primeiro lugar, a AT e o INE devem celebrar o protocolo com o objetivo de disponibilizar para fins de investigação científica os microdados administrativos dos anexos de declarações de IRS do modelo 3, bem como do modelo 39, que são os que contêm os rendimentos retidos na fonte às taxas liberatórias, sobre o qual não existe nenhuma informação pública. E eu falo isto porque até hoje foi lançado pelo FMASA a entrevista sobre o acesso à informação da administração pública, não é? O Nuno Viegas entrevistou uma das pessoas do CAD e a questão é, eu não sei se não seria mais simples, ou seja, obter condições políticas, e aqui não faltam as condições políticas só dos partidos, mas também do debate ao nível da sociedade, se fosse possível ter dados concretos, ou seja, quanto é que dinheiro que não é taxado e quanto é que eu poderia, que dinheiro é que teríamos se fosse taxado, por exemplo, com as tuas propostas, por exemplo, que dinheiro é que seria obtido pelo Estado através das tuas propostas e de que forma é que depois isso iria alimentar, como o Gonçalo falou e como tu falaste, fazendo a ligação, o que é que isso ia alimentar para os serviços públicos, por exemplo, que mais dinheiro teríamos para a saúde, que mais dinheiro teríamos para a educação. E a minha questão é, há falta de condições técnicas ou há falta de vontade político-técnica para essas condições existirem? É uma boa pergunta. É assim, eu posso falar da experiência que tenho, pessoal, de
ter trabalhado no Ministério das Finanças, eu neste momento estou com a licença sem vencimento. Lá eu vejo que existe capacidade técnica, mesmo sendo só uma ou duas pessoas para cada trabalho. Ou seja, há claramente uma falta de investimento em recursos humanos, há muito pouca gente, mas as pessoas que lá estão, várias delas são muito competentes. Em particular, temos todos os meios para fazer esse estudo que estavas a propor. Aquilo que eu gostava e que estou a propor aí é que não seja só o GPR e do Ministério das Finanças a ter acesso a esses dados, é toda a gente ter acesso a esses dados. Mas esse estudo é facilmente, quer dizer, é possível fazer atualmente, é possível fazer usando o modelo de microsimulação do IRS que o Ministério tem, tendo acesso aos dados da AT através de um protocolo que demorou, mas lá foi assinado. É possível fazer esse estudo. Se há falta de vontade política, assim, provavelmente, eu acho que se não há reivindicações, se ninguém fala nisto, na importância de libertar esses dados para a investigação científica, que depois permitiria fazer o que se quiser, qualquer investigação científica que se queira, isso não avança, não é? Isso não avança. Eu vi a inércia que existe dentro do próprio Ministério, não é? Quanto mais quando é do Ministério para a Academia, não é? Isso só vai acontecer a partir do momento em que é um tema, né? É isso. Ou seja, a parte de pessoas que estão lá no governo nessa altura e têm essa ideia de fazer esses estudos, ou então tem que haver uma pressão da sociedade civil. Mas supondo que neste momento, portanto, há todos os instrumentos e os recursos suficientes para o fazer. Portanto, ele não é. Estou a falar isto porque tendo em conta que seria, ou seja, em teoria, em teoria, sendo trabalhador por conta de outra e os ganhos provenientes dos rendimentos associados ao trabalho, é difícil fugir aos impostos neste momento, não é? Deve ser. Não digo que é impossível, mas será praticamente impossível. Tendencialmente a fuga aos impostos aconteceria mais nesses rendimentos que até já são alvo de benefícios fiscais, não é? Como é que é feita a minha questão é porque é que a afetação de recursos devia ser nas situações em que provavelmente existe mais hipóteses de fuga e não tanto naquelas em que a hipótese de fuga é menor, até porque existem mecanismos mais ou menos automáticos para controlar essa fuga. E a minha questão tinha a ver com isso, não é? Há uma área que é um pouco também tinha a ver com isso, que é um pouco nebulosa e de facto daquilo que eu li que tu escreveste é que me parece que seria mais fácil, afetando os recursos, tentar perceber mesmo até os impactos a nível das taxas, mais altas, menos altas, passar a ser tributado, para não ser tributado. Como é que isso... Ok, Ricardo, desculpa, eu percebi mal a pergunta. Eu pensava que tu estavas a falar das opções de não englobamento. E isso era o que eu estava a responder. Ou seja, isso é mais que possível fazer. Esses dados existem. Também era sobre isso. Ok, está bem. Outra questão muito diferente é a evasão fiscal. E depois é diferente se estamos a falar de empresas ou de pessoas. Aí não tenho muito conhecimento de causa. Sei que já houve um grupo de trabalho na AT, só porque, através do YouTube, não é mesmo, qualquer pessoa pode pesquisar. O antigo diretor geral da AT, penso que era diretor-geral da AT, fala na SIC Notícias sobre isso. Era um grupo de trabalho que acompanhava os high net worth individuals, ou seja, pessoas individuais que tinham muito património, e era um grupo de trabalho especializado para identificar quantos é que existem em Portugal
e pronto, onde é que está a sua propriedade e até que ponto é que estão a pagar os impostos que são devidos. Pronto, não tenho mais nada a dizer, senão recomendo que vejam esse vídeo e não sei mais sobre isso, ou seja, não sei sequer se esse grupo voltou a existir, sei que ele deixou de existir. Imagino que haja pessoas na AT a trabalhar nisso. Não sei se existe este grupo, que acho que até era interdisciplinar e assim. Isso não sei. Mas é um trabalho diferente. Isso aí é um trabalho diferente e é um trabalho da AT. Ok. Acho que podemos terminar por aqui com toda a gente a ir pesquisar o mesmo vídeo ao YouTube. Obrigada, Alexandre, por estas quase 2 horas do teu dia e obrigada a toda a gente por ter estado aqui. Achei que isto era particularmente importante e esclarecedor a tão poucos dias das eleições. Obrigada por terem estado aqui e queria desejar-vos a todos um bom descanso e vemos no próximo Ask Me Anything, inquietações, visita à redação, seja o que for. Obrigada, Alexandre. E Muito obrigada a toda obrigado, a gente. obrigado a todos Boa mesmo. noite. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigado. Bom descanso. Boa noite, muito obrigado.